Olá pessoal, estou de volta aí com a nossa terceira aula e agora a gente vai falar sobre solidariedade ativa, ou seja, nós temos aí pluralidade de credores que podem, qualquer um deles pode exigir o cumprimento da dívida toda. Então vamos lá, peguem o seu vade-mecum, peguem aí, abram no Código Civil, mais especificamente no artigo 267 e vamos ler juntos. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Em outras palavras, é o que o nosso código está dizendo. Cada um dos credores solidários tem o direito de exigir o cumprimento da prestação inteira, independentemente do número de credores. Pessoal, na verdade, na prática, é muito raro conter, né, esse tipo de solidariedade, tá bom? Esta sendo pactuada pelas próprias partes. Tati, me surgiu uma dúvida. Então, se o devedor, ele cumprir, ou seja, se ele realizar o pagamento da prestação a um dos credores, como é que fica? Lembrem-se, pessoal, se o devedor, ele cumprir o pagamento, realizar o pagamento a um dos credores solidários, ele extingue a dívida. Por quê? Porque a solidariedade permite que qualquer dos credores solidários exijam o cumprimento da prestação. E se vocês se recordarem, nas nossas aulas eu cheguei a comentar com vocês sobre a relação interna entre estes credores solidários. Então vamos relembrar. Nós temos aí uma relação principal, que é a relação da obrigação principal, em que nós temos de um lado credores solidários e do outro nós temos então o devedor. Nessa situação, quando o devedor cumpre com a sua prestação, ele paga, né, a sua obrigação, seja ela uma obrigação de dar, fazer ou até mesmo não fazer, ele extingue essa relação obrigacional. Mas a relação interna, ou seja, aquela que existe entre os credores solidários, essa sim permanece. E aí eles resolvem entre si, tá certo? Aquele que recebeu a prestação, ele tem a obrigação de entregar a parte para os demais, de acordo com aquilo que eles internamente convencionaram. Tá ok, pessoal? Tranquilos até aqui? Não é difícil, né? São vários detalhes, mas a gente supera isso. Vamos continuar. Tati, e como é que funciona caso algum dos credores solidários falecer? Como é que a lei resolve isso pra gente? Então vamos lá, pessoal, de novo a leitura no nosso Código Civil. O artigo 270 traz a resposta pra gente. Vamos fazer a leitura? Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que responder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Vocês se recordam quando vocês estudaram o direito civil parte geral e que nós estudamos os bens divisíveis e os bens indivisíveis? Então, esse conceito nós vamos utilizar agora. Vamos pensar, qual é o bem que melhor comporta a divisão? É o dinheiro, não é verdade? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Imagine que eu me comprometa a entregar a um grupo de 3 alunos que estão me assistindo a quantia de R$900. Nessa situação, eu faço o pagamento de R$900 a qualquer um de vocês e eu cumprir com a minha obrigação. Extinguimos a relação. Pronto, Tati, essa parte eu entendi. Agora vamos imaginar que um destes credores solidários vem a falecer. E daí sucedem então 2 herdeiros. Os seus 2 filhos, que são seus herdeiros, vêm a sucedê-lo nessa relação obrigacional. E como é que a gente fica então? Como é que a gente resolve isso, Tati? Ora, se nós estamos diante de uma obrigação cuja prestação é esse objeto, ele comporta divisão, porque é dinheiro e a gente sabe que dinheiro é divisível. Cada um desses herdeiros,
ele só pode exigir o cumprimento da sua quota-parte. E vamos imaginar que seria 1/3 para este credor solidário. Então, a divisão para eles seria uma divisão igualitária. Cada um destes credores teria direito a 1/3. Então, esses dois herdeiros, para finalizar, eles teriam direito só à sua quota-parte, que seria o quê? R$150. Fechou, pessoal? Até aqui tudo bem? Agora vamos para a parte final do artigo. Essa parte nos diz o seguinte: salvo se a obrigação for indivisível. Aí a coisa muda. Por que que muda, pessoal? Porque a obrigação, esse objeto, ele não comporta divisão. Eu não posso dividi-lo, porque se eu dividi-lo, ele vai perder sua essência, ele vai perder o seu valor. Então, daí não é conveniente que a gente faça essa divisão. E aí, Tati, como é que a gente resolve isso? Qual é a solução que o direito nos traz? Neste caso, estes herdeiros, eles podem sim exigir o todo da prestação. Vamos dar um exemplo? Imaginem que o objeto da prestação seja um cavalo. Vejam, o cavalo, ele não pode ser dividido, ele é indivisível. Como é que nós vamos cumprir a prestação? Se qualquer um destes dois herdeiros exigir o cumprimento da prestação, ele tem o direito de exigi-la no todo. Por que, Tati? Porque o objeto não comporta divisão. Tudo bem, pessoal? Até aqui tranquilo? Então tá joia, eu aguardo vocês para a próxima aula. Um grande beijo e até mais!